a fonte se desdobra até chegar em fractal de alma. Então, gente, somos fractais da fonte, não é verdade? Se somos fractais da fonte, eu lhe pergunto, o que a fonte não sabe? O que a fonte não pode? Ela não pode tudo? Ela não sabe tudo? Se somos fractais da fonte, gente, se temos Deus dentro da gente, se temos a fonte dentro da gente, nós somos a fonte. Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou comentar um pouco para vocês do que é o planeta Terra, o que estamos fazendo aqui, tá? Obviamente que 15 minutos não dá para explicar tudo que eu gostaria de explicar, mas dá para a gente ter uma boa ideia do que está acontecendo, do que está se passando, tá? Primeiro, esse cenário magnífico aqui que eu escolhi para fazer esse vídeo para vocês dessa vez, eu estou em algum lugar do Oceano Atlântico aqui, fazendo essa filmagem, espero que vocês apreciem o cenário, que sempre é uma homenagem a vocês também, né? Mudar o cenário, fazer uma coisa diferente. Esse pôr do sol maravilhoso aqui que está atrás de mim, né? Que está acontecendo agora. Para recapitular um pouco o conceito da multidimensionalidade na questão horizontal, ou seja, na questão da dimensão, quando a gente fala geométrica, né? Ou dimensão do espaço-tempo, que é aquela que nós nos localizamos agora, nesse momento que eu estou falando com você, na quarta dimensão do espaço-tempo, altura, largura, profundidade e densidade, ok? Quarta dimensão onde estamos. E na dimensão consciencial, então na dimensão vertical, que é a dimensão consciencial, e que nós estamos atualmente na terceira dimensão consciencial, ou seja, quarta dimensão do espaço-tempo e terceira dimensão consciencial, que a Terra, nosso planeta, até a sétima dimensão horizontal e a quinta dimensão consciencial. Esse é o nosso planeta na atualidade, tá? Mas nem sempre foi assim. Antes de partir para uma pequena história da Terra e o que a gente está fazendo aqui, eu queria comentar com vocês um outro conceito, tá bom? Então imaginem aqui também, temos grande tempo de entrar em detalhes, né? Eu entro mais no Despertar 2.0, no curso online, ou no Despertar Galáctico 1, a gente fala um pouco mais sobre isso. Imaginem então a criação dos espíritos, das almas, enfim, das consciências, tá? Imagine uma fonte, Deus, ou chame do que quiser, vibrando no máximo, a vibração máxima do universo, né? Naquela frequência que permeia tudo, permeia todos, em todos os universos, tá? Essa frequência máxima, vibrando lá em cima. Para simplificar um pouco o processo, a fonte, ela, para preencher os espaços que estão sendo criados, então imagine o Big Bang, não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas então há essa expansão inicial, né? E os espaços estão sendo criados. Conforme essa matéria do Big Bang vai se expandindo, ela vai desbravando novos espaços. E ao mesmo tempo, essa consciência do todo vai preenchendo esses espaços, certo? Conforme o tempo vai passando, a temperatura dessa matéria que está se expandindo vai diminuindo, certo? Então essa matéria vai se condensando, certo? As partículas vão se juntando e vão juntando partículas maiores. Então a matéria vai ficando mais densa. Nesse momento, as dimensões mais densas vão sendo criadas, ok? Partindo de uma dimensão muito alta do todo, Big Bang, explosão, consciência preenchendo espaço, Big Bang criando espaço e a consciência preenchendo isso, o tempo vai passando, a matéria vai esfriando e vai ficando mais densa. E a consciência do todo vai preenchendo isso. Chega um momento que a matéria está tão densa que o todo não consegue mais vibrar naquela mesma frequência daquela matéria. Então o que ele faz? De uma forma muito simples, gente, aqui estou correndo no assunto. Ele se faz em fractais, ou seja, ele se divide, ou seja, ele começa a vibrar, não quer dizer que é uma meiose, igual célula se dividindo, ele começa a vibrar numa frequência um pouco menor, para corresponder àquela frequência da matéria que está sendo criada, daquela dimensão que está sendo criada. E esse processo, gente, se repete em todas as dimensões. Então, para dar uma resumida, Big Bang, boom, tá bom? Expansão inicial e tudo mais. O todo vai ocupando esse novo espaço que está sendo criado. Chega um momento que a vibração está mais baixa, está mais densa, as dimensões estão mais densas. Então ele precisa se dividir, se fragmentalizar em fractais, fazendo essa vibração um pouco mais baixa do que ele é. Então nesse momento a supramônada é criada, por exemplo. Tá? As supramônadas são criadas.
Esse espaço vai aumentando, essa temperatura vai diminuindo, o tempo vai passando, uma nova barreira frequencial, onde essa supramônada tem que se dividir em mônadas. Continua esse espaço, continua essa expansão, chega um momento que essas mônadas precisam se dividir em eu sou. Continua essa expansão, chega um momento que o eu sou precisa se dividir em alma ou espírito, e continua essa expansão, chega um momento que essa alma e espírito tem que se dividir em fractais de alma. Chegamos em nós aqui na Terra, certo? Então aqui na Terra, como eu disse, a gente vai até a quinta dimensão consciencial e sétima dimensão do espaço-tempo, é o limite entre o fractal de alma e a alma. Tá? Por isso que a gente fala, preciso voltar para minha alma, para o meu... Normalmente a gente fala eu sou, mas não é muito correto, né? O eu sou está acima ainda. Já está fora da Terra, nesse limite de 7D horizontal e 5D vertical. Né? A gente aqui na Terra, então, consegue ter contato direto com os nossos corpos em até 5D, porque imagina essa multidimensionalidade até o todo, tá? Nessa verticalidade, então, nesse fractal de alma, eu sou, até supramônada, até o todo. Eu disse que aqui na Terra a gente está até 5D, né? Ou seja, a gente vai até o limite do fractal da alma, como eu disse. Então a gente tem uma barreira que a gente não consegue passar, que é a famosa barreira de frequência, né? Como aconteceu isso? No planeta Terra. O planeta Terra ele foi criado para ser um jardim de experiências. Ele foi criado para ter essa pluralidade de seres, de experiências, essa coisa maravilhosa que a gente vê no planeta. Olha esse mar, a quantidade de seres que não tem aqui, no ar, na terra, nas florestas, né? A Terra é um planeta fantástico, sensacional, né? Infelizmente, algumas questões ligadas a alguns povos, não dá para entrar em grandes detalhes, mas principalmente uma confusão que um povo que a gente chama de Anunnaki, né, quando veio para cá começou a arrumar, e também algumas falcatruas que o governador do planeta na época, chamado Caligastia ou Caligastia, dependendo da fonte que você procura, mais ou menos naquela época em que a Guerra de Orion tinha acabado. Todos esses são assuntos que não dá para a gente entrar em grande profundidade agora. Essa barreira de frequência foi levantada no momento em que estavam chegando muitos refugiados de guerra aqui, prisioneiros de guerra aqui, né? Não mais aquele experimento, né? Não mais era aquele planeta de experiências, de pluralidade que antes se conhecia. Então, mais ou menos há 90 mil anos atrás, da nossa contagem de espaço-tempo, essa barreira de frequência foi levantada. No momento que essa barreira de frequência foi levantada, gente, ninguém entra, ninguém sai, vamos fazer uma auditoria do que está acontecendo, tá? O problema é que nesse momento tinham muitos prisioneiros aqui, tinham muitos refugiados aqui, e continuam tendo. Esse planeta acabou sendo dominado por, como levanta a barreira de frequência de uma prisão, né? Ninguém entra, ninguém sai. Como qualquer prisão na Terra mesmo, vamos dizer assim, os prisioneiros mais fortes, né, começam a dominar os prisioneiros mais fracos, vamos dizer assim. E começa a formar essa elite de dominação, né? Mas também tem uma coisa, não tinha só prisioneiro aqui o refugiado, também tinha os gaiatos, né? As pessoas que estavam aqui em experiências, as pessoas que estavam aqui pesquisando, as pessoas que estavam aqui desenvolvendo um trabalho, acabaram sendo pegas de surpresa e acabaram também aqui presas nesse planeta. Então, gente, para resumir um pouco, correr um pouco na história, o planeta Terra é um planeta prisão no momento, tá? É um planeta prisão. Não há contato, essa elite, digamos assim, manipuladora e dominadora, conseguiu fazer com que esses muros dessa prisão, digamos assim, essa barreira de frequência, fosse aumentada e fosse criado como se fosse como se os carcereiros fossem eleitos por eles, vamos dizer assim, né? Por essa elite dominadora que ficou aqui nessa barreira de frequência e está aqui dentro, né? E é quem realmente manda na Terra, né? A gente tem que aceitar que a Terra, infelizmente, dentro desse processo de negatividade, positividade, né, colocando de uma forma dual, que não é muito correta, mas ela tem mais ou menos 80%, se não mais, de negatividade, 70%, 80%, 90% de negatividade, né? Está melhorando um pouquinho com o despertar das pessoas, mas ainda está muito forte. Nesse planeta prisão, gente, o que a gente veio fazer aqui? A gente não veio fazer nada. A gente está aqui preso de gaiato. Ou a gente veio como prisioneiro de guerra, ou a gente veio como refugiado político,
Ou a gente estava aqui fazendo experiência, tudo, com a nossa turma, e fomos pegos de surpresa. Então a gente não está aqui evoluindo, a gente não está aqui aprendendo. Todos esses romances são táticas dessas pessoas, desses seres, dessas consciências que dominam a Terra, para fazer com que os seus prisioneiros, os seus queridos, fiquem mansos e não se revoltem. Então, por isso, toda essa ladainha religiosa, toda essa ladainha de doutrinas, de que a gente está aqui para evoluir, que a gente está aqui para aprender, que o sofrimento é bom, que quem reencarnar é sensacional, porque cada vez que a gente reencarna, a gente esquece o que a gente foi. Como você consegue repor algo que você esqueceu que você fez? Né? E aí, entre outros mil assuntos, estamos aqui perto do nosso tempo, só queria enfatizar, gente, por que não há evolução. Tá? É só observar a história da Terra, o comportamento humano ao longo dos anos, é só observar que a gente vai ver que não há evolução, gente, no fundo, tá? Do mesmo jeito que a sociedade se comporta agora, se comportou na antiguidade, as pessoas continuam se comportando da mesma forma, uma outra coisinha melhorou um pouco, mas é uma questão de manipulação também das pessoas, das consciências que mandam aqui. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês que a fonte se desdobra até chegar em fractal de alma? Então, gente, somos fractais da fonte, não é verdade? Se somos fractais da fonte, eu lhe pergunto, o que a fonte não sabe? O que a fonte não pode? Ela não pode tudo? Ela não sabe tudo? Se somos fractais da fonte, gente, se temos Deus dentro da gente, se temos a fonte dentro da gente, nós somos a fonte, certo? Se somos a fonte precisa evoluir? A fonte precisa aprender alguma coisa? Não. A única coisa que a fonte precisa, e é por isso que ela cria os universos, e isso pode ser tema de uma outra rapidinha, a fonte precisa experienciar, porque ela tem o conhecimento de tudo, mas ela não tem toda a experiência. Ela não experienciou aquilo ainda. Agora, pergunto a vocês mais uma vez, qual é a experiência que a fonte, ou nós, ou o conjunto de nós, consegue ter a partir de um planeta prisão, em que a consciência está presa dentro de um corpo, com esquecimento, sendo manipulada? Nenhuma, né? Ou não? Seja você o juiz, seja você quem responde essa pergunta. Então, gente, nós estamos agora aqui nesse planeta presos e precisamos nos libertar. Como a gente se liberta? Despertando a consciência para quebrar essa barreira do 5D, entrar em contato com a nossa alma, entrar em contato com o nosso eu sou, entrar em contato com a nossa mônada, supramônada, para a nossa consciência expandir. E quando a gente desencarnar, ou seja, se livrar desse corpo físico, dentro desse 4D, nós possamos então furar essa barreira de frequência e escolher o destino que a gente quiser dentro dos universos. E voltar à nossa família universal, e voltar à nossa essência com a lembrança e a noção de quem realmente somos. Tá bom, gente? Um beijo, um abraço, gente. Até a próxima.